Vou começar agora. Peraí. Bem, nós então vamos nos ocupar. Só um minuto. Tá. Pronto. Ok. Nós vamos nos ocupar agora do item 8, o desenvolvimento da personalidade e as etapas da vida. E eu acho que uma coisa importante, antes de a gente começar a focar mais especificamente sobre esse tema, fazer uma diferença, né, gente, entre identidade, subjetividade, personalidade, individualidade, por exemplo, né? Porque aqui no capítulo Claudio Sinotti ele coloca a questão da identidade no final do capítulo, né? Mas essa ideia de identidade dele não é muito usual, né? Porque ele coloca assim da identidade ser uma ação coerente de si, né? Ligada mais ao self. E na psicologia em geral, não é tem esse. Para não haver confusão, acho importante falar um pouquinho de cada uma coisa para poder diferenciar, né? Que vem a ser, na verdade, subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. Que são palavras diferentes e deve designar, então, coisas diferentes, né? Ou designa a mesma coisa. Então, é bom a gente poder clarear. Então, vou começar com subjetividade, que subjetividade geralmente a gente é entendido como aquilo que diz respeito ao indivíduo, ao psiquismo e à sua formação, ou seja, algo que é interno, né? Então, de uma certa maneira, tornar o que é objetivo, de uma certa maneira, universal em certo ponto singular, ou seja, né? A subjetividade então, diz respeito ao como nós assimilamos a realidade e vivemos isso internamente. Então, cada um de nós tem uma subjetividade própria, né? E diz respeito à forma como o seu mundo interno se constitui. Ou seja, por exemplo, gente que pode gostar de doce, gente que não pode gostar mais de salgado. Então, isso é uma coisa subjetiva. Então, a subjetividade é como a gente vive internamente a realidade, como a gente transforma essa realidade objetiva, que refere aos elementos que a vida nos coloca, enquanto experiência interior. Tá? Já a individualidade se refere ao indivíduo, assim como a subjetividade também. Tanto a subjetividade e a individualidade se refere ao indivíduo. Só que a individualidade se refere às características naturais que constituem todo indivíduo, né? E que serve de base para que cada um se manifeste como um ser individual. Né? Então, a individualidade é entendida de forma geral como aquilo que se refere à singularidade de cada um de nós, independente da subjetividade ou da personalidade. Né? Então, enquanto a subjetividade se refere ao processo de apropriação da realidade objetiva, no processo básico de poder construir a nossa dinâmica psíquica, a individualidade é toda herança que a gente ganhou, né, do mundo mesmo biológica, e faz como que a gente tenha uma base para construir justamente essa subjetividade nossa. Tá? Então, a individualidade seria, então, essas características individuais de cada um que compõem, né, a sua realidade. Já a personalidade, ela representa a totalidade do nosso ser. Refere a complexificação da individualidade de forma mais superior.
né? Então, a base da personalidade é a individualidade, né? Mas representa daí todos os aspectos que envolvem o campo psíquico, a consciência, as demais categorias, envolve o nosso psiquismo. Então, a personalidade é uma objetivação da individualidade, na sua expressão máxima e mais complexa. E que fala também como, de uma certa maneira, a gente compõe a nossa relação com o mundo. Ela tem toda uma origem endopsíquica, que envolve questões de temperamento, uma exopsíquica, que abarca as vivências que a gente teve, culturais, da sociedade. Então, toda essa combinação de fatores, né, culturais, sociais, com fatores internos, vão formar a personalidade. A gente fala, seria um transtorno de personalidade, né, nas doenças mentais. Algo que afeta a sua personalidade e que faz que a pessoa se comporte de um jeito ou de outro, né? Então, essa seria a personalidade. A personalidade é uma coisa global que representa a nossa condição, né, total de se apresentar, de ser enquanto ser psicológico. A identidade, geralmente na psicologia, é ligada ao pensar, ao ser e ao agir no mundo, né? Então, de uma certa maneira, a identidade é um processo de metamorfose, de transformação que a gente vai viver no decorrer da nossa vida, onde a gente vai buscando uma significação, significado dá sentido ao nosso existir. É a nossa autoprodução, né? E essa identidade é constituída muito com os papéis que a gente assume ao longo da vida e que parte da sua construção, né, envolve as nossas próprias condições internas, mas envolve também a questão do que a sociedade nos coloca também enquanto lugar e espaço que eu ocupo, né? Então, a identidade ela é posta e reposta continuamente. Então, a identidade ela é mais fluida, ela muda do ponto de vista psicológico. Então, eu tenho uma identidade X, eu gostava, por exemplo, na minha adolescência, pop rock, punk, eu era punk, eu era hippie. A minha identidade era muito voltada para esses interesses meus, e agora eu mudei, eu entrei no espiritismo e agora eu não gosto tanto do punk rock, eu tenho outros interesses. Então, isso tem a ver com a identidade da gente, são coisas que a gente vai mudando. Para a gente poder entender um pouquinho a diferença dessas coisas, para a gente poder separar um pouquinho esses conceitos, tá bom? Ficou claro para vocês? Anny, o teu microfone está aberto, Anny. Ela não está ouvindo. Ficou claro para vocês a conceito, certo? Então vamos falar um pouquinho, então, como é que se dá o desenvolvimento da personalidade nessa etapa da vida. Então, quando a gente fala em personalidade, como eu falei, inclui esses vários eus, inclui a dinâmica e a estrutura psíquica nossa, e essa combinação de fatores... Doutor Gelson, dá licença. Estava tentando abrir o microfone e não conseguia. E você deu um exemplo na nossa juventude, nós temos determinados gostos, como foi o exemplo que você deu, rock and roll e funk, mas eu nunca tive isso. Eu continuo na minha infância, eu fui criada com bossa nova, um exemplo assim, né? E eu me sinto a mesma pessoa, eu não me sinto assim, nem nos gostos musicais. Fui criada com bossa nova, gosto de bossa nova até hoje, ouço bossa nova. Não, tudo bem, Sueli, não tem problema nenhum. Tem gente que é menos camaleão, né? Que as pessoas ok. Né? Sempre andei de bicicleta, que eu continuo andando de bicicleta, ando de bicicleta.
né? Então, mas a identidade são coisas que a gente vai agregando ou mudando, né? Então, mesmo que a gente tenha hábitos parecidos ou iguais de gosto, algumas coisas mudam, né? Então, até de você pode, por exemplo, mudar um gosto de vestir ou não, pode mudar você ter um time ou não, pode mas, assumir um compromisso que antes ele não assumia, frente a algum projeto de vida. Então, a identidade está muito veiculada na expressão da gente no mundo, né? Nos papéis, na nossa posição, seja política, seja religiosa, tudo sempre com identidade para isso. Tá? Nasci no berço espírita, ia no centro já com a minha avó. Eu não sei, eu estou ouvindo você falar e estou aqui tentando me achar, mas tá ok. Obrigada, vou continuar observando. Obrigada. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho então da personalidade, né? Que é esse conjunto de elementos que constitui a nossa condição de existência, né? E essa personalidade, então, né, gente, ela abarca tanto padrões que a gente já traz de outras vidas, né? Tendências, fantasias, algum tipo de conflito que não se resolveu. Então, tudo isso faz parte de um arcabouço que vai ser elementos essenciais na composição da nossa personalidade, né? Juntamente com fatores biológicos, que têm a ver com o temperamento, os fatores dessa vida, que constituem a formação do nosso ego, e os demais complexos que abarca todos os elementos que a gente vai assimilando nessa nova encarnação e constituindo, então, a nossa matéria-prima enquanto a nossa estrutura psicológica. Tá? Então, de uma certa maneira, né, a nossa personalidade vai sendo trabalhada, né, e algumas coisas da nossa personalidade mudam numa encarnação, né? Isso que eu falei para vocês, identidade, fatores subjetivos vão sendo agregados, então, mas parte da personalidade não muda. Então, a gente fala que tem uma parte da personalidade que é estrutural, né? E apesar da estrutura ser dinâmica, não ser rígida, ela está em movimento, ela não muda numa vida, né? Assim como a gente não muda a estrutura óssea da gente, ou a cor dos olhos, isso é dado de uma certa maneira. Então, alguns elementos da personalidade não vão mudar, né? Mas eles servem de campo da experiência para o espírito poder se organizar, se experimentar e aprender. Mariana? Você estava falando aí, eu lembrei daquele livro do Hermínio Miranda, que são 2 volumes que ele vai fazendo análise de Paulo com Luther, né, nas encarnações das personalidades, que aí ele vai dizendo que Paulo Luther é a encarnação de Paulo. Né? Não sei se você conhece o livro. Sei, conheço, né? Você faz a comparação do Lutero com Paulo, né? E ele vai fazendo essas análises de personalidade mesmo, da encarnação uma e da outra. Lembrei. Ok. Anne, o teu microfone está aberto, Anne. Não está ouvindo. Bem. Vânia, quer colocar também alguma coisa? Obrigada, boa noite. Eu entendi que você disse que alguns elementos da personalidade não
vão se modificar, mas a personalidade em si, ao longo da encarnação, ela se modifica, né? Sim, a personalidade vai se desenvolvendo, em especial naquilo que a gente busca, né, acima de tudo, que é o desabrochar do nosso self, né? Que é essa personalidade, enquanto características nossas, enquanto complexo, enquanto o nosso material inconsciente, nossa estrutura psíquica consciente, que forma o ego, elas de uma maneira vão estar interagindo que essa personalidade que somos nós possa favorecer a emergência do self e nós cumprir nossos objetivos reencarnatórios. Né, Vânia? Então, há uma tendência de desenvolvimento da personalidade, né? Mas o que a gente tem que a gente tem que ver uma coisa assim, né? Dentro de nós existem conteúdos internos, tá? Junto com os conteúdos internos existe um funcionamento psicológico e dentro desse universo de um funcionamento, do meu jeito de me comportar com os conteúdos que habitam dentro de mim, isso favorece que se dê um processo psíquico, processo psicológico. E esse processo psicológico é dinâmico. Mesmo que eu não mude algumas coisas, em termos de comportamento, em termos de estrutura psíquica, a forma de eu me relacionar com isso pode mudar. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma tendência a... Cada um tem uma tendência a um tipo de padrão de patologização. Uma estrutura, alguém é mais fóbico, outro tem uma personalidade mais histriônica, outra uma personagem mais esquizóide. Então, essas coisas não mudam, a gente tem um padrão ali. Mas dentro desse padrão existe um espaço, uma elasticidade de me movimentar e de mudar algumas coisas dentro desse padrão. Né? E não só mudar algumas coisas, mas como poder tirar melhor proveito desse padrão. Né? Por exemplo, eu tenho uma panela, ganhei, e ela daquele tamanho, então é a panela que eu tenho. Isso não vai mudar, mas eu posso aprender a utilizar melhor a panela ao longo dos anos, né? E com isso eu vou crescendo e aprendendo também. Essa é a questão, né, Vânia? Mesmo que algumas coisas não mudam, eu não deixo de me desenvolver por causa disso. De uma certa maneira, o que tem que se desenvolver é o espírito. Né? E a gente vai ganhando experiência, em conhecimento, em maturidade, e assim por diante. Olímpia? Obrigada. Gelson, na pergunta da Vânia, eu já me senti esclarecida, mas é só uma perguntinha, até porque a gente estudou hoje no grupo e foi justamente um ponto, a gente estava estudando o Evangelho Homem de Bem, né? E foi esse ponto que a gente ficou um pouco, né, discutindo, refletindo, no sentido de que nós evoluímos, né? O espírito, quando chega aqui no planeta Terra, nós evoluímos, nós não estagnamos, né? Nem que seja o minimal, nós evoluímos, ninguém fica estagnado. Isso, né? Essa é a ideia, né? Tem um processo, essa é a ideia, esse é o projeto, né? Embora pode ocorrer de que ninguém evolua, nem que seja o minimal, essa forma, como tu estás colocando. É que assim, né, Olímpia? Gostaria que tu falasse sobre isso. Tem uma diferença entre progresso espiritual e evolução espiritual. O progresso espiritual é mais simples, que é adquirir algum tipo de conhecimento, de experiência, agregar coisas na nossa caminhada. Agora, a evolução espiritual, ela depende de uma mudança moral, ética, de valores, né? E conquistar, e isso é mais difícil. Tanto é que Joana de Anjos fala que a evolução espiritual, ela é contada a cada 10 encarnações.
De uma certa maneira, todos nós estamos crescendo e evoluindo. Mas essa evolução, muitas vezes, ela pode estar sendo gestada por algumas encarnações que, claro, nada é em vão. Aquilo está mobilizando força dentro de mim. Mas talvez o piquezinho, assim, a virada, assim, se dá daqui a 2, 3 encarnações, né? Assim como aprender uma língua nova, né? Estou lá aprendendo, mas eu não consigo pensar na língua ainda, né? Eu sei traduzir, eu consigo entender, né? Mas eu ainda não internalizei aquele aprendizado, ele não está dentro de mim ainda. Até que dá um cliquezinho, eu começo a pensar automaticamente com a nova língua. É mais ou menos assim também o nível de comportamento, de valores e de mudança também do ponto de vista psicológico. Então, algumas coisas o ego pode estar ensaiando, mas pode ser que ele não conquistou. Vamos pegar assim no livro, há 50 anos depois, né? O filho do Emmanuel, que é o Nestório, né? O filho do Emmanuel, o filho dele é cristão naquela época, né? E parece muito lúcido, muito consciente, mas depois ele reencarna como aquele religioso, é um déspota, né? No livro da Alcione lá, né? Renúncia. A renúncia, né? Quando tu olha para ele em renúncia, parece que ele regrediu. Como aquele cara que antes era consolava ela, o apoio, né? Agora está tão diferente, parece que piorou. Né? Dá um estranhamento, né? É que, na verdade, ele passou por um processo de assimilar alguns conhecimentos. A vida não colocava ele em choque, porque enquanto eu estou assim quietinho, ninguém mexe comigo, eu não emerge o monstro que está dentro de mim. Eu posso ter uma encarnação, seja uma encarnação para dar um fôlego, né? Uma respirada, agregar alguma coisa, e eu não sou colocado em xeque. Como ninguém mexe comigo, parece que eu sou uma pessoa boa, né? Até que, né, alguém pisa no meu pé. Então, talvez, noutra vida, é que eu vou enfrentar os embates, talvez até que ponto eu assimilei as coisas da vida anterior. Então, o processo é muito dinâmico, né, para poder... Mas, claro, a gente está sempre agregando experiência, a gente está sempre agregando informação, a gente está sempre progredindo em algum aspecto. Agora, evoluir, esse é um processo mais profundo e que exige uma mudança mais, digamos assim, substancial do ponto de vista interno. Né? Obrigada, Gelson. Eu sou Li. Obrigada. Ficou bom, Tentinha. esclareceu. Eu tenho. Oi. Boa noite, gente. Dr. Gelson, eu tenho 2 perguntas aqui. O primeiro que você falou da personalidade estrutural, aquela que nós temos, por exemplo, falou da estrutura óssea, mas muda sim, porque existem enfermidades que podem ser controladas, que é, no caso, a osteoporose, né? Ele pode mudar a estrutura óssea. E sem falar, claro, aquelas pessoas que têm problemas reumáticos nas pernas, ou sei lá, nos quadris, né? São pessoas que eles nascem, digamos assim, perfeitos, mas depois vai se desestruturando, vai definhando de alguma forma, mesmo sendo jovem ainda, sendo 30 anos, mais ou menos, sei lá. Assim, não são pessoas idosas, no sentido do idoso mesmo. E a outra, essa é uma que eu queria saber, e a outra é, na família, aqui são diversos conceitos que você está colocando aqui para nós. O que afetaria mais, por exemplo, a criança em desenvolvimento, a personalidade e a identidade, isso com relação à família?
ou o modus, ou aonde vive, por exemplo. Como é que é criada aquela criança. Se existe o que afeta mais? A identidade ou a personalidade, ou são as duas coisas caminhando juntas? Tá certo. É tudo junto, né? Agora, é claro, mesmo que a estrutura óssea mude um pouquinho, ela não muda a ponto de desfigurar aquilo que eu era, né? Eu vou perdendo massa óssea, algumas coisas vão mudando, eu posso, né? Mas, de uma certa maneira, a minha estatura pode até diminuir um pouquinho, né? Com o passar da idade, mas a estrutura óssea é a mesma, né? Então, é nesse sentido que algumas coisas são estruturais, e é como eu falei para você num outro momento. A vida dá é que nem um jogo de baralho, né? Tu recebe um jogo de cartas, né? E aqui no de cartas, tu pode trocar algumas coisas, né? Mas tu parte daquele pressuposto. E a dinâmica é tu poder interagir a partir disso. Então, de uma certa maneira, algumas coisas que nos configuram como parte dessa encarnação são necessários para a gente, né? Assim como é necessário reencarnar numa região X, reencarnar numa família Y, reencarnar a partir de uma estrutura física sadia ou com limitações, com uma certa cor de pele, com mais recursos, com menos recursos, mais recursos de habilidades que eu trago, limitações que eu trago. Então, essas coisas me configuram como parte essencial da minha encarnação. Vou ter que lidar com elas. Algumas coisas eu vou poder mudar, superar, outras não, né? Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Mas todo esse processo, né, de construção da personalidade compõe a nossa identidade, a nossa subjetividade e a nossa individualidade. Então, tudo isso vai compor a nossa personalidade como indivíduo, a minha subjetividade, meu mundo interno, e a minha identidade enquanto meu ser, como eu me apresento no mundo, os papéis, as ideias, né, ou as coisas que eu vou me ocupando, o time de futebol que eu torço, as coisas que eu interajo, vou assumindo frente à vida, tudo isso, de uma certa maneira, fazem parte da minha personalidade. A personalidade é mais do que isso. A personalidade envolve, por exemplo, todos nós somos espíritos aqui. Então, a nossa identidade no mundo passa por nos apresentar como espírita. Mas cada um de nós tem uma própria individualidade, né? Que é aquilo que eu chamo. E dentro dessa individualidade, que cada um todos têm uma personalidade própria também, né? Ou seja, essa personalidade pode dizer que algum seja mais, por exemplo, eu sou mais febril na minha forma de ser, mais ativo, mais combativo. Não, eu sou mais traumático, mais reflexivo. Então, cada um de nós tem traços que compõem a sua personalidade. Vai ocupar-se com as coisas do mundo, vai compor a sua forma de ser, de estar, de se expressar a partir dessa personalidade. Então, de uma certa maneira, a personalidade atravessa a nossa identidade, atravessa a nossa subjetividade e atravessa a nossa individualidade. Né? E aí e essa personalidade é uma composição de fatores genéticos, espirituais do nosso passado, fatores do contexto de vida, né, como educação, a experiência, o vínculo, né, com a mãe, os vínculos primários, em especial, né, da criança, né, tudo isso vão marcando, vão condicionando a nossa personalidade, né, vai estruturando a nossa personalidade. Silvia? Eu queria fazer uma pergunta, por gentileza. Dá para você explicar um pouco sobre o que o Jung diz
sobre a personalidade 1 e 2 e a dinâmica que existe dentro de cada indivíduo. Isso é parte de tudo que você estava falando, das mudanças que a gente faz, porque, em realidade, ficamos parados no lugar. A gente aprende alguma coisa, bom ou ruim. E isso daí seria uma questão que você estava dizendo, pelo que eu entendo, a gente vai mudando aos poucos no processo de individuação e enlightenment, de luz, né? What's the word? Esqueci. Para a gente se iluminar. Eu não consigo achar a palavra. Então, eu queria, se você pode, de acordo com o que o Wong explica, por favor. Não sei se todos sabem, né? O Jung, quando ele era criança, né? E depois, na medida que ele foi crescendo, ele foi se dando conta que dentro dele existia um outro eu, né? Na verdade, não é uma personalidade, seria uma subpersonalidade, né? Mas que ele nomeou, personalidade 1 e 2, né? Na época, a personalidade 1 aquilo que constitua a questão dele, né? Eu me vejo como o Jung, com a minha vida aqui, agora, com as minhas questões, com os meus anseios, minhas alegrias, meus medos, mas ele sentia que existia um outro ser dentro dele, uma outra personalidade, um ser que tinha um estilo, até uma presença, uma imagem física diferente de séculos anteriores, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode... Aqui o Jung tinha uma característica importante, ele era uma pessoa muito sensível e tinha uma mediunidade muito ativada, né? Muito presente. Possivelmente, essa personalidade outra era um resquício de outras vidas, né? Ele trazia, que estava muito, muito viva na memória dele, né? Então, a gente tem essas personalidades parciais, né, Silvia? Que formam a personalidade como um todo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade parcial. Por exemplo, a minha ânima é uma parte minha, é um complexo meu, um eu meu. E tem vários eus. Então, esse eu interno, alguns estão em sintonia com o meu ego, com o meu eu consciente, e outros não. Então, de uma certa maneira, a personalidade é um sistema, tá? É um sistema psíquico. Dentro desse sistema psíquico, vamos fazer um círculo, né, grande. Dentro desse sistema psíquico, tem pequenos sistemas, outros sistemas, né, que são os vários eus da gente interagindo dentro de uma estrutura, forma uma dinâmica. Então, esses eus que estão dentro de mim é um reflexo não só de coisas que eu trago de outra vida, mas de elementos que não foram agregados à minha identidade egóica, né, e que ficaram fora do meu eu, mas que pertencem à minha natureza. Porque chama de uma subpersonalidade daí. Nesse caso, desculpa, mas nesse caso, por exemplo, o que o Wing falou, não é uma divisão de personalidade, não é um problema, é uma coisa que tem. Como que a gente vê, por exemplo, as várias personalidades, que nem como tem pessoas que têm várias personalidades, isso daí também é parte, o problema mental é parte da personalidade que dividiu, ou que eles integram, coisas do passado. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, assim ficaram agregados e a gente traz aquele jeito de ser, aquele jeito de pensar, aquele jeito de se comportar, e aquilo se torna autônomo, né? Uma parte minha autônoma. Mas então pode ser um reflexo de outra vida. Agora, tem outras subpersonalidades fruto de uma dissociação mais patológica, né? Então,
o que pode ser de outra vida, o que é dessa vida, é difícil de saber distinguir. Às vezes é muito claro uma dissociação, né? Então, uma dissociação histérica, um quadro dissociativo, uma cisão quase psicótica, né? De repente, assim, ó, eu fui abusado na minha infância e eu neguei o abuso, eu faço de conta que isso não existiu. Então, eu acabo dissociando a minha natureza e fica uma natureza partida, dissociada, onde aquele eu que viveu aquela violência não se comunica com o eu da minha consciência, porque é insuportável para mim. É que vai formando, vai ser um agregado dentro de mim, vai formando uma autonomia, uma identidade própria ali, né? E vai construindo aí parte de uma parte minha compõe a minha personalidade. Então, isso pode ser mais neurótico ou menos neurótico. No caso de uma dissociação grave, a ponto de, por exemplo, tem casos de psicopatas, né? Tem uma vida dupla, né? Eles são extremamente gentis, são pais de família, pessoas que conseguem ter, às vezes, um bom emprego, em uma vida social, e em uma parte da noite, da semana, eles são assassinos cruéis, né? E parece que não bate uma coisa na outra. E vive como se aquela parte não existisse, né? Uma parte não se comunica com a outra. Então, isso pode acontecer também. Por exemplo, no caso daquele caso famoso que eu tenho certeza que conhece, da Sibyl, que ela tinha mais, inclusive, personalidade. Ela era uma pessoa totalmente diferente. Isso seria a personalidade desassociada dela, que ela criou por defesa, por causa que ela teve uma vida terrível, ou talvez dentro disso vem talvez vidas passadas em que ela era mais forte, ou coisa assim, e ela assumou a personalidade do passado para se salvar, de certa forma. Eu acho que as duas coisas, né, Silvia? Eu acho que ela foi criando, ela tinha uma capacidade de dissociar, né? E onde tinha a cidade autônoma, parte disso era defesa, mas a defesa pode ser buscada em outras vidas. Então, o quanto dessas personalidades que vinham eram reflexo de parte dela dissociada dela, o quanto disso era baseado numa referência de outra vida, né? Isso a gente não sabe, não tem como dizer. Mas, com certeza, esse material de vidas passadas estão lá. De uma certa maneira, podem compor e ajudar a formar esses subgrupos de personalidade dessa vida também. Então, eu acredito que, no caso dela, tinha uma coisa realmente patológica, né? E cada personalidade tinha certas características, mas mesmo que fosse por uma defesa, tinha traço de outras vidas junto ali, né? Como uma forma dela poder organizar, nesse momento da vida dela, esses vários eus que compunham a natureza dela. Isso é diferente, então, por exemplo, que você estava explicando, por exemplo, a personalidade do Dr. Jekyll e o Hyde, o monstro. Aquilo seria uma personalidade dividida, psicopática, isso? Que um era bom e o outro era monstro. Tudo é dissociação. Agora, o nível de dissociação e o caráter da natureza, a parte da pessoa, varia para cada um. Eu sou livre. Muito obrigado, Gelson. O Gelson falou da dissociação histérica. E ela pode ser curada com a hipnose, porque existem tantas pessoas, a gente vê muito jovens ainda, muito jovenzinhos, assim, totalmente, parece que dorme e acorda outra pessoa. E na realidade tem o fundo histérico mesmo. Mas esse tratamento, o tratamento da hipnose, ele ajuda, no caso,
Ou é só no caso da outra personalidade, não é a dissociativa histérica? Como é que ajuda? O Freud e Jung, eles abriram mão da hipnose, né? Eles acharam que realmente a hipnose ela não chega a curar. Ela pode mudar alguns traços de comportamento, né? Elas ajudam, a hipnose é uma forma de ajudar, mas não quer dizer que ela vai conseguir transformar, porque uma coisa é tu fazer esquecer uma parte tua, uma coisa é tu diminuir um sintoma, né? Mas o que gerou aquele sintoma e que não foi trabalhado vai voltar de uma outra forma daí. Eu posso trabalhar um sintoma, eu tenho um tique nervoso. Com a hipnose, eu trabalho aquele tique nervoso. Mas se o conflito está dentro de mim, aquele tique nervoso pode passar e eu desenvolver um outro sintoma que reflete aquele conflito que não foi trabalhado. A questão da hipnose, que nem sempre ela consegue tocar em níveis profundos da alma, porque a mudança tem que ser do espírito, né? Então, eu posso me condicionar, ser condicionado, né? Como a gente é condicionado aqui, quando criança. Eu fui condicionado de achar que eu sou bonito, eu sou feio, né? Mas esse condicionamento cria uma condição minha, mas não quer dizer que essa condição evite aquilo que eu sou enquanto questões mais profundas da minha alma. E que isso pode mudar. Eu me acho bonito, agora me acho feio. Eu me achava feio, agora me acho bonito. Mas, então, coisas que são desse nível que eu falei, da identidade da gente, no plano mais subjetivo. Agora, quando a gente fala na personalidade, a gente está falando em dimensões mais abrangentes e mais profundas, né? Então, tem coisas que a hipnose pode ser interessante, por exemplo, como analgésico, né? Fazer uma hipnose para a pessoa não sentir dor na hora do dentista, por exemplo, né? Agora, alguma mudança de comportamento, a hipnose pode ser interessante, mas um processo de transformação psicológica, isso já é complicado. Olímpia? Elson, aqui no livro da Joana, O Ser Consciente, Sim. Nesse livro, nessa capa, na página 40, ela coloca aqui, olha, o que você está falando para a gente? Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. A primeira são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que emanam da sua causalidade. E a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos transformado em atos, experiências, realizações decorrente do ambiente, das circunstâncias e remembrância de existências passadas. Era isso que eu gostaria de ler, que eu encontrei aqui no livro. Não, bem bom isso aí, né? Porque realmente mostra essa personalidade da gente tem níveis de profundidade de realidade, né? Então tem níveis mais superficiais e níveis mais profundos, né? Porque ela fala dessa coisa mais daquilo que é da nossa essência, né? E outras coisas que são agregados, que a gente vai adquirindo nessa encarnação com a nossa personalidade, né? E que quando a gente desencarna, muitas dessas coisas se desmancham, né? Isso tudo pode acontecer, né, gente? Bem, então, de uma certa maneira, é claro que na medida que o ego vai amadurecendo, né, esse ego passa por várias fases da infância, da adultez e a terceira idade, né? Esse ego ele vai de uma maneira mudando também, porque o ego também a nossa identidade é igual que muda, né? O que de uma certa maneira tinha valor para mim
né? Ou algumas coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, começo a se deparar com outras necessidades minhas, outras questões, vão me levar a agregar novos elementos e agir frente ao mundo a partir de uma nova posição. Então, o ego está amadurecendo. Isso que a gente chama assim, ó, do Fordham, chama do de-integrado, né, do self. Partes minhas eu projeto no mundo, essas partes minhas que são projetadas no mundo eu experiencio, e elas voltam para mim, né, integradas de maneira positiva ou não, ou desintegradas, dissociadas. Né? Então, a vida é uma dialética, é um exercício, né, de eu poder me projetar esse movimento da progressão da libido, da energia vai para fora, e ao mesmo tempo eu ser afetado pelo mundo e ser tocado no meu mundo subjetivo, e fazer um movimento de dar conta de cidades internas, num movimento que a gente chama de regressão da libido, aonde entre um movimento e o outro eu vou construindo novos saberes, vou construindo novas experiências essas que podem ser agregadoras para mim ou desagregadoras, porque o fato de eu envelhecer não quer dizer que eu vou ficando cada vez melhor, né? Mas a ideia é de amadurecer. Mas em alguns casos, né, tem um fator da minha vida que está presente que é tão negativo e que eu não consigo aproveitar aquela experiência de maneira favorável, aquilo gerar um distúrbio, me desagregar, me despotencializar e me adoecer de uma certa maneira. Então, de certa forma, a gente está sendo nessas etapas da vida, né? A gente está se amadurecendo, mas a gente está sendo também, de uma certa maneira, desafiado a todo momento, né? E cada etapa da vida vai ter os seus desafios próprios para o ego, né? No enfrentamento e na construção de nós mesmos, né? Tem alguém que pode falar? Uhum. Com o microfone desligado. Disculpa. Dentro de la línea... Desligou, agora está desligado, agora ligou. En el pensamiento de la psicología profunda, donde... Ligou o microfone de novo. A ver, ahora. Dentro de la línea del pensamiento de la psicología profunda, ¿dónde podríamos situar lo que se encuentra en la biografía de Sócrates? Que había sentido germinar en él los instintos más perversos y que había logrado domarlos. Había en este filósofo dos corrientes de fuerzas contrarias, una orientada hacia el mal y la otra hacia el bien, y esta última es la que triunfó. Uhum. Sim. A gente também não é só de Santo Agostinho, né? Ele se sentia, durante o dia, um homem do mundo, né? E durante a noite, ele se percebia uma natureza mais nobre, né? Então, de uma certa maneira, aí que está, né, gente?
A dinâmica psicológica envolve, muitas vezes, inclinações que são nossas e que a gente traz, que nos divide em partes positivas, negativas, destrutivas e construtivas, mas às vezes são questões de agregados que a gente assume quando a gente reencarna e que nos desafiam a ser superados, mas que não são da nossa natureza, né? Por exemplo, eu posso vir numa família de alcoolistas, um forte condicionamento genético para o álcool, um forte condicionamento do ambiente espiritual e emocional, que todo mundo ali usa álcool, então, de uma certa maneira, eu vou ter uma tendência de beber, eu posso até, de uma certa maneira, uma fase de alcoolismo, mas eu vim nessa família para poder vencer o álcool, ajudar ele a se transformar também. E aquilo ser uma missão que eu tenho, na qual eu tenho que ser atravessado para aquele universo, tenho que superar aquilo nessa vida, né? E aí, mesmo que, de uma certa maneira, eu não tenha uma natureza inclinada de maneira espontânea, natural para o álcool, e o fato de eu vir num ambiente cercado desse elemento e geneticamente constituído, isso vai ter uma força sobre mim. E eu vou ter que lidar com isso. E essa força é como se fosse minha, né? Me pertence enquanto uma condição, né? Então, de uma certa maneira, assim como eu sou condicionado fisicamente, né? Eu posso ser um espírito de luz e dizer assim, não, eu quero reencarnar num corpo deformado, né? E o mundo vai me ver como deformado, e eu vou ter que viver minha forma deformada, e vou ter que lidar com isso, lidar com tudo que implica isso, né? Mas a minha natureza espiritual não é deformada, né? Então, isso pode acontecer em certo grau com a questão psicológica. Nem tudo que eu sinto, nem todo padrão que pulsa em mim é naturalmente meu, enquanto, né? Mas isso não quer dizer que não me pertence enquanto questão na minha vida. Aquilo que o livro falou não é da minha essência, mas é da minha vida enquanto questão que se apresenta. Então, as coisas que são minhas são mais difíceis de lidar, né? Então, quem é médium sabe disso, né? Eu posso sentir uma angústia forte que pode não ser meu, mas eu estou sentindo como se fosse minha essa angústia, né? Agora, eu tenho que saber lidar com ela, né? Essa angústia está ali. Então, de uma certa maneira, aquilo naquele momento me pertence enquanto uma questão que eu tenho que lidar, né? E eu posso me identificar com aquela angústia. E aquilo que não era meu começar a se tornar meu verdadeiramente, porque eu acabei me deixando levar por aquilo e imprimindo também na minha vida um padrão de angústia, né? Isso é muito complexo, esses processos todos envolvem questões de comportamento, questões de padrões internos. E comportamento é uma coisa, gente. O comportamento, inclusive, ele pode ser falseado. O homem é o único animal que falseia as coisas. Eu posso me comportar de maneira adequada com intenções inadequadas. O comportamento não é o melhor elemento para a gente avaliar questões de ordem mais profunda da personalidade. O comportamento, muitas vezes, está atravessado por várias coisas, né? Muitas vezes, um comportamento que parece negativo dos olhos do mundo pode ser um ato de saúde.
Um adolescente rebelde que se revolta, está agressivo com a sua família e que não quer falar naquele momento. É a forma que ele tem para demonstrar que aquela família é patológica, é doentia, que não está suportando aquilo. E o comportamento dele é exagerado, é descompensado, mas, dado aquele comportamento descompensado naquele momento, existe um sentido legítimo e necessário naquela atitude dele. Então, tudo isso é muito complexo. Tá? Silvia? Só uma coisa que eu fiquei meio confusa, por gentileza. Mas se é parte da sua essência, o exemplo que você estava dando, se uma coisa, por exemplo, bondade é parte da nossa essência, a gente pode mudar? Se é porque o que está na nossa essência já não é uma coisa conquistada? Sim, não, quando eu falei do que vai mudando a nossa essência, são os traços da nossa essência não ainda evoluídos, né, Silvia? Nesse sentido. Ok, tá. Obrigada, thank you. Muito bem, gente. Nós estamos finalizando. Vocês acham que precisa de mais um encontro para ver as etapas da vida? Ou podemos já na semana que vem focar mais na questão da maturidade do envelhecimento? Pode repetir, Gelson? Vocês acham necessário ficar mais um encontro, ainda olhar mais as etapas da vida? Ou já pode, semana que vem, ir para o item 9, que é a vida mais de maturidade e envelhecimento? Por mim, a gente pode seguir para frente. Tá bom. Demais também, a Débora 9, a Rosane Sim, seguir para frente, porque na realidade a maturidade então, também é um tema da vida, né? Podemos seguir, sim. Semana que vem a gente trabalha o item 9, tá bom, gente? O item 9 que é o envelhecimento daí, tá? Ok, alguém faz a prece para nós? Eu faço, Gelson. Faço.